A qualquer momento é o Gustavo Scarpa. Ontem sequer foi relacionado para o jogo do Palmeiras contra o Atlético Nacional pelo torneio da Flórida, porque o Vanderlei Luxemburgo, inclusive, explicou depois, não tem como negociar, não tem como relacionar um jogador que está sendo negociado com o Almeria da Espanha. Jader Rocha é o central do mercado a qualquer momento. Ah, tem o Davis, só falamos do Davis. Falamos, claro. Falamos do Davis. Falamos. Quando tocar a sirene, essa sirene aqui, ó, quer ver? Quando ela tocar... Opa, tocou. É porque tem Central do Mercado com informações quentinhas para você no Globoesporte.com, na TV Globo e no Sport TV. Já. O imparável Carlos Cereto, então, trazendo todas as novidades do mercado, fervilhando. Valeu, Cereto. Até uma próxima oportunidade. E só com relação ao Scarpa, ele termina 2019 como artilheiro do Palmeiras junto com o Dudu. Os dois marcaram 13 gols. E é um jogador que está possivelmente se despedindo, indo, né, para uma equipe que não tem grandes pretensões na Espanha, mas vai ter a oportunidade aí de buscar, né, um cenário europeu que é o grande sonho de cada jogador, né, de passar por um clube da Europa e talvez sirva até como porta de entrada aí para o Scarpa para tentar um voo ainda maior. E a gente já está entrando aqui na discussão com relação a esse Palmeiras que está se montando para 2020, agora sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O pô fechou, voltou. Quinta passagem do Luxemburgo, que começou ontem com 0-0 e uma interminável decisão por pênaltis contra o Atlético Nacional de Medellín. Eu fiquei com medo ontem. De emendar? Não, eu disse para o Rodrigo Rodrigues na passagem do jogo para o Troca que eu imaginei que pudesse estar alcançando o Sport TV News daqui a pouco, né? Atropelando o troca de passe, porque ninguém errava pênalti. Então eu imaginei que eu ia ficar a madrugada inteira narrando pênalti aqui com a Ana e com o Pedrinho. Ainda bem que ninguém errava, imagina se ninguém acertava. Então, tem isso também, né? É pior. Mas eu achei que fosse da transmissão do jogo para o Sport TV News, tamanha eficiência dos caras ontem nos 20 pênaltis. Cobranças, né? Só a última que foi Foram perdida. 20 cobranças, 10-9 para esse Palmeiras aí, que também se apresentou ontem para a torcida com dois times distintos. No primeiro tempo, uma ideia do Luxemburgo, né, com o Felipe Melo agora sendo o zagueiro, com o garoto Patrick de Paula sendo um dos volantes, no lugar do Matheus Fernandes, que está saindo para o Barcelona. O Verón esperou um pouquinho, né, jogou na segunda etapa. O Dudu ainda sendo a referência, o Rafael Veiga ganhou chance, Lucas Lima tendo também uma possibilidade maior de se apresentar. Eu queria ver principalmente o que o Pet pensa. Me incomodou um pouco ali o Rafael Veiga jogando aberto. Assim. Pela esquerda. Então eu não sei se ele rende por ali. Eu acho que o Luxemburgo... Com o Lucas Lima na posição com saída dos caras. Lucas Lima que foi elogiado pelo Luxemburgo ontem também depois do jogo. A gente vai ter inclusive daqui a pouco a entrevista do Vanderlei sobre a partida e analisando alguns desses nomes que foram utilizados por ele, mas é que o Lucas Lima, aquela cobrança que vem sempre em cima do jogador, né? A falta talvez de uma intensidade maior, de uma entrega maior. Palmeiras, eu imagino que precisa dessa figura também, né? Que seja um jogador elétrico, um jogador dinâmico para dar um pouco mais dessa ideia parecido de jogo. com o do Luan, né? Teve Talvez. um rendimento muito bom no Santos, Bem né? parecido. E quando teve para sair para o Santos, vai para a Europa, vai para a China, não vai, acertou com o Palmeiras e no Palmeiras ele não conseguiu mais reeditar. É outra situação, é outro clube. Mas o que se cobra muito, ele tem jogadores de qualidade ao lado dele. Se cobra muito a intensidade do Lucas, né? Que não tem essa intensidade. Chegou aí bem até na seleção, até em Superclássico. Fez gol com a Argentina, né? Isso. É o jogador que a gente espera que possa recuperar o futebol, que é um jogador de qualidade. Já mostrou isso. Eu joguei em 2017 contra o Lucas Lima, pelo Santos, Atlético Paranaense e Santos no mata-mata na Libertadores, oitavas da Libertadores. Ele, o Bruno Henrique, o Kaique, eles arrebentaram com o jogo. Só dava a eles, ele comandando no meio-campo. A gente não entende como é que um jogador não consegue perder essa... A gente falta que... A gente fala, agora falta intensidade, né? Mas no caso dele falta o futebol, porque ele tinha muito futebol. Ele já mostrou que tem futebol. Então ele falta jogar o futebol que ele sabe jogar, que levou ele para a seleção brasileira, que no Santos ele mostrou para todo mundo. Então, ele tem o futebol. Falta jogar futebol. Intensidade não tem problema. A gente fala muito de intensidade, mas às vezes a gente se esquece de falar de jogar o futebol. E é verdade, ele sabe jogar futebol. Se ele não soubesse, ele não teria mostrado no Santos ou nos outros clubes que passou.
Começa no Inter, vai para o Sport, do Sport para o Santos, do Santos para o Palmeiras e nesse meio do caminho aí, inclusive chegando, como o Eudes lembrou aqui, a seleção brasileira. Tem Vanderlei Luxemburgo, né? Analisando então esses primeiros 90 minutos, assim como no Corinthians, 2 tempos completamente diferentes, né? Primeira etapa foi o time que o Luxemburgo entende como o ideal para esse início de ano e no segundo tempo a oportunidade para aqueles outros que estavam relacionados. Jogamos contra uma equipe que está escolada, acostumada a jogar jogos decisivos, jogos importantes, escola sul-americana, manhosa, né? Chega o Rio. Então, para nós foi bom, porque vai começando a entrar em ritmo de jogo, né? E obrigou a nossa equipe a ter que forçar mais ainda do que normal. Então, eu gostei muito da atuação. Era um planejamento. Às vezes as pessoas, com todo minutos, forte dentro dos caras, não sentir nenhum desgaste físico, né? Então, acho que dentro do planejamento foi muito bom. Bom, diga, Pet aqui sorrindo, né? Ouvindo o Luxemburgo está certo, mas aí forma de falar, né? Então, ele está na pré-temporada, ele tem regime programado de trabalho. E no planejamento isso não passa de ser um treino, uma preparação. Perfeito. Então, se ele faz o treinamento de manhã, porque à tarde ele faz 45 minutos com o time, 45 de outro, totalmente normal. Então, há caras que não trabalham isso e não estão acostumados, possam pensar de outros olhos. Mas a forma de dizer poderia ser diferente um pouco, poderia né? ter sido um pouco mais carinhoso. São formas, certo, mas a forma de dizer... Ele tentou dizer até com respeito, mas eu acho que escolheu palavras um pouco... Ele foi porque alguns jornalistas questionaram. É loucura. Que eu já cansei de falar desse jeito mal educado, digamos, mas já aprendi. Jura? É normal. É normal. Você monitor de repórter. Ainda bem que tem memória curta. Ele louco abriu. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu não posso... não pode, olha aí. Não faz ele rir. Até porque, a Florida Cup é um campeonato um pouco meio complexo, porque o time está na pré-temporada. Sim. Se o Luxemburgo não faz nada durante o dia com os caras vão ficar durante o dia inteiro, o jogo foi só à noite. E 45 minutos, os caras vão treinar na pré-temporada 45 minutos, não existe treinar 45 minutos. Todos os times treinando em período integral mesmo. Tem que treinar mesmo, tem que ter esse pode treinamento. até existir, e o dia livre, desde que trabalhou 3 dias duros. Não, e assim, se fosse um jogo de um campeonato à vera, aquilo a gente sabe, o cara treina na véspera, depois concentra, não joga e vai jogar. Peraí, poderia também fazer é normal, treino de manhã. Sim, mas mesmo ou a final do campeonato. Não, mas eu estou falando, para os padrões que a gente tem aqui, sim, estou dizendo. Isso de treinar no dia de um jogo importante praticamente não existe. O Flamengo treinou no final do Mundial. Estou falando para os padrões, né? Isso está se quebrando. Tem coisas que estão se modificando, mas o que é a essência do nosso futebol... Na Alemanha treinava no dia do jogo. Treinamento? Não, é cultura, né? Quando o jogo é à noite. Quando o jogo é à noite. Cultural. Na Itália também. Claro. Não, isso sim, mas agora, no Brasil o treinamento isso não é usual. era o quê? Primeiro, condições diferentes, não é um sol de 45 graus, senão você mata o jogador. É uma corridinha, agora, uma rodinha. vai lá, posicionamento, o papo, talvez uma bola parada, bem devagar, só para você lembrar as coisas, dar uma levedinha, suadinha, para você não tirar a nhaca da cama, senão o jogador não dorme a noite toda. Isso é para tirar a atenção dos caras também, né? Você tira a atenção. Claro. Mas dentro do que é uma pré-temporada, é natural. Os caras têm que treinar. O Grafite foi muito feliz na explicação. Você está lá para isso, né? Você tem que entrar em forma. Você precisa entrosar, você precisa ganhar conjunto. Como é que você vai fazer isso? Trabalhando. E é natural, né, que você treine no dia de um jogo onde os caras vão atuar 45 minutos. E a amostra é pequena. A gente sabe disso, é a mesma coisa da situação do Corinthians. Ele tem uma ideia, ele põe essa ideia em prática nos 45 minutos iniciais e naturalmente vai observar todos os outros depois. A partir daí vai formar suas ideias, seu conceito, enfim, quem vai ter merecimento para ganhar a vaga no time. Dependendo do regime do trabalho, você pode treinar meia hora e 2 horas. O que você prefere? Mas você fala... quando você tem um jogo junto ou não? Independente? Sim, mas querendo ou não, reproduz situações de jogo que também o jogador não vai ter num treino puro e simplesmente contra os seus companheiros de equipe. Claro. Não deixa de ser também uma preparação importante nesse aspecto. Vamos dar uma olhada aqui no time utilizado pelo Luxemburgo no primeiro e depois no segundo tempo.
Palmeiras que ganhou nos pênaltis, né? Foram 20 cobranças até o Palmeiras conquistar aí o ponto extra para a disputa da taça, né? Da Florida Cup. Primeiro tempo, ó. Até o Jailson decidia acertar o lado do batido. Exatamente, exatamente. O Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, agora transformado em zagueiro, né? Com o Luxemburgo e atuando pela direita junto com o Gustavo Gomes e o Diogo Barbosa. O Bruno Henrique e o Patrick de Paula foram os volantes. Dudu, Lucas Lima, Veiga e Luiz Adriano. Aí vem o segundo tempo e os meninos começam a ganhar espaço. Tem o Jailson, depois o Mike, o Luan, o Emerson Santos, que volta de empréstimo, e o Vitor Luiz. O Ramires e o Zé Rafael, que jogou 35, 37 minutos, aí do lugar ao Alanzinho. Veron, Gabriel Menino, Wesley e o William. Sendo esse cara, não foi na verdade um 9, né? O William foi um jogador que teve a liberdade para se mexer, revezando lá com o Wesley especificamente. Mas me chamou muito a atenção a vontade do Wesley, a qualidade do Gabriel Menino também, um volante que chega de trás, né? Com qualificação no chute, inclusive. O Veron, que é outro jogador que a gente pode esperar bastante, depois do destaque que teve na seleção sub-17, com a conquista do título. Tiveram personalidade, né? Inclusive nas cobranças de pênaltis também. Muita personalidade, muita personalidade. Ah, é torneio amistoso, o cara vai bater diferente. Mas é a equipe principal. Não é um teste para esses meninos? É. Não estou errado, né, Grafa? Não, né? Estavam até se especulando, eu assistindo o jogo do Palmeiras na Copinha, o Palmeiras foi eliminado pelo Goiás. Derrota possibilidade, se o Palmeiras passasse, eles jogarem a olha os fase pênaltis final. que a gente está vendo aí. Ó. É. E jogadores entraram, jogaram, bateram os pênaltis. É um teste importante para eles, né? De adaptação à equipe principal. Muita segurança, muita firmeza. Gabriel Menino, ó, chutando rasteirinho. O detalhe é o seguinte, todo mundo foi competente, né? Todo mundo fez aquilo que se imaginava, né? E que se espera do jogador. Vai acertando, a garotada, olha só, o Wesley também deslocando o goleiro. E o Jailson chegou em 2 bolas, inclusive, né? Ele quase fez 2 defesas, antes da defesa final. Sim. Vai defender a cobrança. Até o goleirão, ó, o Córdoba. Só não deixaram o Jailson bater, né? Ainda bem, mas ele não achou ruim. Ele não achou ruim, certamente não achou ruim. Uma boa defesa e que leva o time do Palmeiras, então, a ter 2 pontos. O regulamento, para quem não sabe, né, do torneio da Flórida, os brasileiros não vão se enfrentar, nem os estrangeiros. Então, nós temos a rodada dos times brasileiros contra o New York City e contra o Atlético Nacional de Medellín. Vão se inverter os jogos no sábado, né? O Corinthians contra o Nacional e o Palmeiras contra o New York City. Como o Corinthians ganhou, fez 3 pontos. Palmeiras e Nacional de Medellín somaram 1, Palmeiras ganhou nos pênaltis, tem mais um pontinho, então tá 3 pontos para o Corinthians, 2 para o Palmeiras, 1 para o Atlético Nacional de Medellín, 0 para o... Não, mas dá para mexer um pouquinho com... E se empatar? Se quiser complicar, o Palmeiras ganha, o Corinthians empata e leva nos pênaltis. Aí, e se empatar o Grêmio e ganhar nos pênaltis, o que vai acontecer? E lá o Palmeiras dá. O que vai ser? Vai ser de menos pênaltis que aconteceu? Ou o quê? Não quero nem saber dessa história aí, né? Porque é tanta coisa para esse início de ano, deixa assim quieto. Tem Luxemburgo sobre Felipe Melo e tem o próprio Felipe Melo falando sobre atuar como zagueiro. Vamos ouvir o Felipe Melo então antes? Felipe Melo, agora zagueiro da equipe do Palmeiras. Porque tudo é muito treinamento, é prática, né? Como você dirigir um carro, você vai praticando e você vai ficando bom naquilo que você faz, né? Então, claro que muita prudência, muita responsabilidade, como quis dizer, mas a gente chama o Luxemburgo de professor porque ele nos ensina, né? Então eu estou na mão dos melhores treinadores, que sem dúvida nenhuma da história do futebol, e a tendência é melhorar. O Felipe passou a ser o capitão da equipe. A decisão de colocar ele de zagueiro, eu achei que aconteceu o que aconteceu no jogo. Ele parecia que ele já estava jogando de zagueiro há bastante tempo. Ele não sentiu ele só jogou 10 metros para trás. E uma coisa que é muito interessante, ele terminou o primeiro tempo inteiro querendo correr mais. Por quê? Porque ele deixou de correr 50%, 60% que ele corria no meio campo. Então, ele que atrás corre 40%, 50% do jogo. Então, facilita a vida dele. Ele tem a noção de marcação muito boa. Ele tem ainda assim os defeitos que vai ser normal que eu vou corrigir. Às vezes de querer dar bote, porque ele é acostumado a ser jogador de meio campo, quer dar um bote, às vezes você tem que dar um recuadinho e esperar o cara pensar, né? Fazer o cara pensar. Mas eu gostei muito.
Bom, Luxemburgo gostou, Felipe Melo também se sentiu à vontade e, segundo ele, tal qual dirigir, vai aperfeiçoando, né, esse caminho aí como zagueiro aos 36 anos de idade. Com prudência, como ele ressaltou, é bom nos dois casos, dirigindo e também jogando como zagueiro por causa do número de cartões elevado que ele costuma tomar, né? Muito. E capitão do time agora, né? Que é um outro peso também, né? Ah, mas ele tem experiência, tem nome, tem tudo. Tem Gostaram, curtiram dessa primeira mostra do Felipe como zagueiro? Ou é muito pouco ainda? Não, é muito pouco ainda, a preparação em todo, mas ele tem qualidade para saída da bola, para passe. Acho que ele tem dividido. Eu acho essa coisa, só ele acostumar que não pode fazer o risco do tamanho que ele fazia no meio-campo. Porque no meio-campo tinha ainda correções lá atrás. Agora não tem, ele perdendo a bola, não tem correção, só o goleiro. Isso com um pouco de tempo ele vai entender que tem que o risco ser zero nessa situação.